E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Wagner, sou professor da Universidade Estadual de Goiás e docente do programa de pós-graduação em produção vegetal, coordenador do Laboratório de Inventário Florestal e Ecologia. Tá? Hoje basicamente eu vou mostrar para vocês como vocês podem economizar tempo usando tabela dinâmica. Tá? E eu vou usar como exemplo estatística descritiva, porque é uma das maneiras mais úteis de você usar a tabela dinâmica, se bem que a tabela dinâmica dá para usar para um monte de outras coisas, tá? Eu vou mais dar esse exemplozinho aqui para vocês. Minimizar isso daqui, né? Ninguém merece. E eu vou mostrar aqui uma planilhazinha. Eu vou fechar a webcam, tá? Fica melhor para a gente observar aqui. Eu vou mostrar para vocês uma planilhazinha. Essa planilhazinha tem de qualquer conjunto de dados, tá? Eu estou usando como exemplo aqui uma planilha de frutos coletados em uma fazenda, em duas fazendas, tá? De Nubirara Pereiras. Esses frutos foram classificados em relação à maturidade, se eles são verdes, deixa eu olhar, mostrar um aqui, ó, se eles são verdes, se eles são maduros e se eles estão de vez, deixa eu mostrar um de vez aqui, tá? Só que não é muito útil, tá? Você juntar duas variáveis qualitativas na mesma coluna, isso você não deve fazer, deve evitar fazer. Então, quando você tiver esse tipo de situação, tenta perceber se você consegue desmembrar aí em mais colunas. Nesse caso, a gente consegue desmembrar em maturidade do fruto e presença ou não de parasitas, tá? Essa é uma percepção que você deve ter dos seus dados, você deve conhecer os seus dados para isso. Nossa, vai, tá meio bagunçado aqui, tá? Porque eu já trabalhei com essa planilha antes, mas eu sempre uso um código do 1 até o quantos dados eu tiver. E para mim voltar os dados a serem o que era antes, basta organizar esse código do menor para o maior, ó, os dados ficam todos organizadinhos. Bom, imagina você que você quer fazer alguns cálculos e você quer calcular a média aqui dos frutos, tá? A média de massa dos frutos nesse caso. Você pode vir aqui, colocar igual, média, tá? Selecionar os dados, né? E aí você tem a média dos frutos, você faz rápido, você veja que eu fiz rapidinho. Mas e se eu quiser saber a média de massa dos frutos verdes? Como você faria? Tá? Eu poderia vir aqui, ó, a maturidade do fruto, organizar do maior para o menor e calcular, né? Eu venho aqui, ó, vamos calcular só a média dos verdes, ó. Média, vou selecionar só os verdes, ó. Tem que ter cuidado para selecionar só os verdes. Pronto, tá feito. Mas notem que eu já demorei um pouquinho mais de tempo, tá? Eu tive que organizar os dados assim por diante. Vamos piorar. E agora eu quero saber só a média dos frutos verdes não maduros, não parasitados. Agora já ficou um pouco mais complexo, né? Você vai ter que organizar a coluna primeiro por aqui, depois organizar por aqui e depois fazer o cálculo. Então você já começa a perder um pouco de tempo. Por isso que a gente tem as tabelas dinâmicas, tá? Se os seus dados estão digitados corretamente, você pode simplesmente selecionar a tabela que você quer, clicar em inserir tabela dinâmica, só dar um OK, tá? Aqui. Ele vai abrir uma nova coluna, né? Uma nova planilha, perdão, atrás da planilha que você está trabalhando. E o cabeçalho da sua tabela, por isso que é importante selecionar a tabela bonitinha, não é sair clicando aqui onde seleciona tudo, não. Você organiza a tabela, seleciona a tabela bonitinha aqui inteira. E o cabeçalho vem para cá, tá? E aí nesse cabeçalho você pode jogar as informações num desses 4 quadrados aqui. A gente vai usar esses 3, tá? Por exemplo, vou clicar em fazenda, segurar e arrastar para a fazenda aqui. Ele vai aparecer aqui as fazendas, tá? Vou aumentar o tamanho, ó. Aqui já apareceu Irara e Pereira. E eu posso colocar aqui a massa dos frutos nos valores e ele vai somar a massa dos dois aqui, tá? De todos os frutos de Irara, todos os frutos de Pereira. Não é a massa que a gente quer a média. Para pegar a média, você clica aqui, ó, configuração campo de valor e seleciona média, tá? A média está calculada. Então eu fiz relativamente rápido, calculei a média de frutos de Irara e Pereiras, mas como eu disse, tá? Às vezes você quer saber mais detalhes, né, sobre o seu conjunto de dados. Vamos supor que você quer saber sobre a maturidade dos frutos de Irara. Você pode clicar na maturidade dos frutos, segurar e arrastar para a linha. Pronto, Irara eu tenho, né, da fazenda Irara completa, só que agora eu tenho também os frutos de vez, maduro e verde, dentro da fazenda Irara já a média da massa deles. Então eu já acelerei o processo aqui.
Não se preocupe com esse tanto de casas depois da vírgula, né? Mais à frente a gente reduz esse número de casas. Nossa, Wagner, eu quero saber sobre os parasitados de Irara, né? Os verdes parasitados de Irara. Você seleciona, os parasitados aqui, ó, coloca a massa aqui do lado e ele já solta, ó. Dentro de Irara, os de vez não parasitados estão aqui, os de vez parasitados, a média está aqui, tá? Já deu para perceber que quem é parasitado tem uma média de massa bem menor, tá? Nesse caso aqui, né? Para os frutos que estão de vez. Então, é relativamente simples trabalhar, tá? Wagner, mas eu achei um pouco confuso aqui. Gente, você pode colocar nas linhas, né? Tudo que você coloca nas linhas, você pode colocar nas colunas também, ele organiza de um outro jeito, ó. Agora, talvez um jeito um pouco melhor, né, de organização. Aqui eu tenho Irara, não parasitados, parasitados. Aqui eu tenho os frutos de vez, maduros, verdes e o total, tá? Para esse conjunto de dados aqui, eu prefiro trabalhar primeiro assim e depois, na hora do detalhamento e organizar a planilha para você, às vezes, tabular, né, fazer uma tabela que você coloca no seu trabalho, aí eu uso as colunas, tá? E aí, Wagner, mas tudo bem, você calculou a massa aqui, né, nesse caso aqui, ó, a média e o resto, tá? Bom, gente, se eu estou trabalhando com a massa, eu posso jogar ela aqui embaixo de novo, ele vai abrir uma nova coluna. Você clica aqui, configuração, campo de valor, coloca o máximo, tá? E o mínimo, você vem aqui, clica aqui, configuração, campo de valor, coloca o mínimo. De novo, né? Vem aqui, clica aqui, coloca o desvio padrão, que é uma outra variável, né? Uma outra estatística descritiva importante para a gente aqui, né? E aí tá feito, tá? É óbvio, se eu quiser fazer isso para variância também, eu posso, a variância ela aparece direto ali, tá? A variância ela vem e aparece direto. E aqui os dados já estão feitos, tá? Você rapidamente, olha que eu estou explicando, então quando a gente explica a gente demora mais tempo, e eu tenho certeza que eu fiz mais rápido do que se eu tivesse calculado um por um. E aí, gente, o que acontece? Eu vou usar umas fórmulas para o erro padrão e para o coeficiente de variação, tá? Erro padrão da média e coeficiente de variação. E não é legal usar fórmulas na tabela dinâmica, tá? Às vezes a tabela dinâmica, como tem muita informação, ela dá uma bugada, eu já estou acostumado com Excel, eu sei que isso acontece. Então, o que eu faço? Eu copio a tabela dinâmica, venho aqui, ó, colo especial só valores. Notem que na tabela dinâmica, aqui na tabela dinâmica, ó, você vê ela está toda formatada aqui, né? E quando você clica aqui na planilha nova, colado especial, ela vem sem formatação e vem sem fórmulas, tá? Isso é muito bom porque agora você pode trabalhar os dados aqui sem muito temor de acontecer algum erro. Eu vou diminuir as casas decimais, tá? Vou botar aqui uma casa decimal só, para esse conjunto de dados estar passando de bom. E aqui eu vou calcular o resto, tá? O erro padrão e o coeficiente de variação. Então, ele sai na mesma unidade dos dados, né, que eles foram coletados, e o coeficiente de variação ele sai em porcentagem. Aqui, gente, você tem que tomar cuidado, tá? Um erro que muita gente comete. O erro padrão ele é o desvio padrão dividido pela raiz do conjunto de dados que você tem. No caso, eu tinha 30 plantas de Irara, tá? Então eu coloco 30 aqui. Só que você não pode arrastar os dados. Por que você não pode fazer isso? Porque o número de frutos de Irara que são de vez não é 30, é um conjunto menor, tá? E aí você tem que tomar cuidado, porque se você jogar a fórmula aqui e arrastar, você vai errar, tá? Nossa, Wagner, como que eu resolvo isso? Vamos voltar para a tabela dinâmica. Lembra que eu calculei a massa? Eu vou arrastar a massa aqui embaixo, ó. Ela apareceu aqui embaixo, nessa coluna aqui. Eu vou clicar com o botão esquerdo, vou clicar em configuração campo de valor, vou colocar contagem. Quando ele faz isso, ele conta, literalmente ele conta quantos frutos eu tenho, quantos dados eu tenho aqui. E aí eu posso jogar aqui, ó, essa contagem, tá? Eu vou simplesmente jogar a contagem para cá. Agora sim, agora fica tranquilo você calcular o erro padrão. E o erro padrão ele é o desvio padrão dividido pela raiz do número de amostras que você tem. E nesse caso o número de amostras é a contagem de frutos. Então você faz isso, agora você pode arrastar e aí está feito o cálculo, tá?
O coeficiente de variação ele é o desvio padrão dividido pela média vezes 100, tá? E aí está feito o seu conjunto de dados, ele está bem organizado, você já calculou tudo, estou diminuindo aqui as casas decimais, e agora é uma questão de você interpretar os seus dados, tá? E assim por diante. Tem pessoas que acham que fica confuso aqui, tá? Mas é uma questão de prestar atenção, tá? Aqui eu já tenho Pereiras, ó, né? Aqui eu tenho os Pereiras de vez, né? Da Fazenda Pereiras. Aqui eu tenho os maduros, nesse caso não tem o sim de parasitado, porque não tinha nenhum parasitado. Aqui eu tenho os verdes, né? E aí basta você prestar um pouco de atenção, mas o resultado sai rápido, tá? Eu poderia usar um programa estatístico para isso? Poderia, tá, gente? Mas o Excel tem tantos caminhos facilitadores, tantos e tantos, e tabela dinâmica é um deles e bem prático, tá, de ser utilizado. Por isso que eu acho importante estar mostrando aí para vocês. Então eu espero que o vídeo tenha sido útil para vocês. Um abraço, tudo de bom. Se vocês quiserem um outro vídeo sobre estatística, sobre tabela dinâmica, basta me pedir, ok? Até mais.